Boa noite, pessoal. Tô testando aqui um pouquinho do nosso som. Gostaria de saber se estão todos me ouvindo, se puderem mandar um joinha para mim. Gostaria muito de ter essa certeza aí, se possível. Tá todo mundo me ouvindo bem? Como é que tá? Oi, Rafa. Obrigada por me divulgar aí na sua rede com tanto carinho, viu? Gente, só me ajudem com joinha, porque aqui tá me aparecendo que eu tô com problema de conexão, eu não sei. Quem estiver me ouvindo, dá um okzinho, só pra ter noção aí. Tudo ok, que bom. Então, depois de fazer almoço, depois de faxinar, depois de fazer tudo que eu tinha que fazer em casa, estudar um pouco, aqui estamos, né? De dar um tapinha no visual para não assustar o público. Como é que vocês estão em casa, gente? Quero muito saber o que vocês estão fazendo. Obrigada por estar todo mundo dando um joinha aí pra mim. Como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo em casa? Pra mim é super importante pra gente poder começar o nosso bate-papo. E eu ter uma noção do que vocês estão enfrentando aí nesse momento, né? De confinamento. Estou aguardando o pessoal chegar. Ana, você tá rindo, minha querida? Esse negócio de diva aí, diva do lar, né? Não é fácil. Tentando não enlouquecer, aí ele tá falando. O que mais? Vamos ver. Tô acenando aqui pro pessoal que tá pedindo. Quero saber o que vocês estão fazendo em casa, quais são as angústias, quais são as dificuldades, o que tá pegando mais pra vocês. Fazendo horta, pintando janela? Que isso, Eli? Meu Deus! Uma super mulher. O Rafael já tá com trauma. É mesmo? Deitado com muita gripe, mas tá tudo bem? Ai, gente, tem gente dodói aqui. Que preocupação, né, Fran? Oi, Marcelinho, cozinhando muito? Pode mandar umas quentinhas pra cá que eu tô aceitando, viu? Organizando a casa. Ando comendo, assistindo algumas coisas, todo mundo rindo, né? Todo mundo fechadinho, isso mesmo. Todo mundo em casa bonitinho. Não tem mais nada pra fazer? Ah, sei. Vai limpar o armário, inventa alguma coisa aí, né? Gente, olha, hoje eu quero começar com vocês, assim, eu tô brincando, mas o momento é sério, né? Meu Deus, trabalho home office, mais 2 filhos de 3 e 10 anos. Como é que é o esquema aqui? De todas as atividades do lar, tô ficando doida. Olha, a Gezi tá falando que tá ficando doida. Olha, eu imagino, porque eu tô trabalhando pra caramba em casa também. Não tenho filhos e já fico bailando aqui de um lado pro outro. A coisa não tá moleza, não. Que bom, tem gente buscando oportunidade de trabalho na internet, outras que estão pessoas mais tranquilas. A Fer tá, oi, tudo bom? Ai, que dó, né? Tem um empresário demitindo funcionários, momento triste. Olha, gente, tá complicado, né? Mas vamos lá, a gente tá aqui pra isso, pra se ajudar a pensar e ver o que a gente pode fazer de interessante aí pra dar uma força. Né? Não sei se vocês têm reparado, mas eu atualmente fiquei um pouquinho mais sumida das redes, embora eu esteja em casa. E o motivo é que eu acabei entrando aí num trabalho virtual de uma rede de apoio para alguns médicos que são expatriados do Brasil, que moram em outros lugares. E muitos deles estavam precisando de ajuda e acabou que eu fui indicada entre alguns grupos de colegas para a gente dar esse suporte emocional. E a coisa, gente, realmente não tá fácil, né? Eu andei conversando com alguns expatriados, tanto da Itália quanto da Inglaterra, e a coisa não tá boa lá, lógico, a gente tá acompanhando, mas ver o trauma desses profissionais da área da saúde, muitas vezes tendo que decidir quem vai receber o tratamento, quem não vai, não é fácil. E é por isso que é tão importante a gente ficar em casa, né? Eu acho que isso a gente não vai cansar de repetir. Então, como eu estava nessa organização toda, dando esse suporte emocional para muita gente de fora, além, claro, de pacientes que precisam, o tempo ficou bem escasso, né?
Então, à noite eu tô procurando colocar um videozinho de humor aí pra vocês, pra gente poder dar uma despressurizada, porque tá bem pesado o que a gente tem de notícias. E, ao mesmo tempo, eu achei bem interessante, não sei se vocês viram uma reportagem do número de divórcios que tem acontecido na China agora que a vida está voltando ao normal. Olha só, para quem não viu ainda a matéria, uma coisa curiosa. Cidades na China registram recorde de divórcios após quarentena. Olha que coisa louca. Por que será que isso aí está acontecendo? Quem daqui está com dificuldade em casa, com relacionamento? Ou quem aqui está com dificuldade de ficar sozinho em casa? São duas situações um pouco diferentes, mas eu acredito que ao seu modo cada um está tendo algum tipo de dificuldade. Tem gente que está me falando que está com dificuldade de cuidar dos filhos, outro para trabalhar em casa, dificuldade de dar conta de tudo, a convivência não está fácil, não está fácil ficar em casa na relação, cuidar de plantas, cozinhar, costurar. Então veja, muita gente está me perguntando, e eu acho curioso, Lígia, por que as pessoas estão com dificuldade agora, fechados na quarentena, né? Ó, tem gente que fala melhor sozinho do que mal acompanhado. Pois é, né, gente? Marido home office, socorro. Ai, hoje a gente vai bater um papo daqueles, pelo que eu tô. Meu noivo está de férias, estou amando ficar mais tempo com ele. Gente, ó, tá vendo? Mas daí vocês vão falar, mas é porque é noiva, né? E sim, a convivência, eu digo que a convivência intensa agora desses dias é mais ou menos que nem vinho, gente. Ou ele fica melhor ou ele azeda mesmo com o tempo, né? Não tem muito milagre. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre um sentimento que é o que a gente tá falando, que eu até propus aqui. Falar sobre as pessoas precisam se amar mais, se entender mais. É verdade, difícil porque eu gosto de sair fazer as coisas. Mas tá complicado, então. A angústia, gente, ela vai bater na porta de todos nós em algum momento. É natural que seja dessa forma. Mas quando a gente convive com mais pessoas na mesma casa, essa angústia ela pode se intensificar muito, porque serão angústias somadas, né? E aí que eu acho que a questão da relação pesa, né? O próprio Lacan dizia que a angústia é uma sensação de que algo me falta. No momento em que realmente tem algo faltando no nível concreto, na liberdade do ir e vir, é natural que essa angústia ela se intensifique, né? E se a gente tem aí uma angústia somada com a do parceiro, por vários motivos, a gente pode estar preocupado muito com a questão do coronavírus, que é uma questão de saúde, com a questão financeira, com a questão de como administrar as coisas da casa, né? Isso eu tô falando para quem tá no convívio, a gente já vai pro segundo time que mora sozinho, tá? A gente pode imaginar que se eu não tiver uma condição de estar compartilhando com o meu companheiro algo real, no sentimento de eu poder falar dos meus medos, eu poder falar do que eu tô sentindo, e o outro sempre estiver indisponível para minha angústia, o que vai acontecer? A relação vai se esvaziar. Muita gente acha que os divórcios acontecem normalmente só porque a relação entre aspas, esfria sexualmente ou porque tem desgaste com o tempo, mas como psicanalista, o que eu vejo no consultório muito comumente é que falta acolhimento da angústia do outro, ou seja, não existe uma escuta, não existe um espaço para esse outro poder esvaziar. Ai, Lígia, mas casamento não é terapia. Não, não é terapia. Mas se você não for um bom ouvinte ou uma boa ouvinte, você terá problemas sem dúvida alguma. Por quê? Porque no momento que eu sou ouvido ou ouvida, né, pelo parceiro, pela parceira, eu me sinto especial. Nós temos estudos, gente, super interessantes sobre pessoas, pasme você, que muitas vezes ficam muito mais felizes quando estão doentes do que quando estão com saúde plena. Por quê? Porque, na verdade, elas estão recebendo atenção. Olha que curioso. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu nunca me senti tão feliz como na época que eu tive aquele problema, que todo mundo me dava atenção. Quantos de nós já vimos pessoas irem a lojas, muitas vezes olharem coisas, às vezes nem para comprar, alguns sim, outros não, para receberem atenção do vendedor ou da vendedora.
Banco. Gente, o que tinha de idosos em banco nesses últimos dias? Banco para, sabe, para depositar, para sacar. Aí você pode pensar, porque eles não usam aplicativo, mas não é só isso. O que existe também é uma angústia de querer atenção, de receber. Daí isso pode valer tanto para quem está na intensidade do cotidiano, com o parceiro, com a parceira, quanto para quem também está num movimento de relacionamento à distância, né? Então, quando você está com o parceiro em casa, a minha grande orientação é, se vocês puderem, estiverem trabalhando em casa e puderem reservar espaços diferentes na casa, por mais que o apartamento seja pequeno, a casa seja pequena, para vocês poderem fazer o home office de vocês de um jeito que vocês sintam privacidade, colocar um fone, melhor. Procurar principalmente ter uma organização. Olha, eu particularmente passo muito tempo sozinha em casa. Eu hoje posso dizer para vocês que eu me isolei dos meus pacientes, muita gente até queria atendimento presencial, eu me isolei rapidamente porque eu sou o grupo de maior vulnerabilidade, eu posso dizer assim, porque meu marido é médico. Então eu provavelmente serei, né, aquela pessoa que realmente contrairá o coronavírus, né? E isso é uma coisa que a gente que tá na chuva é para se molhar, seja profissional da área da saúde, seja familiares, né, do pessoal da área da saúde. Então ele sai cedo e vem mais tarde, porque ele tá nessa frente de batalha, algo que muito me orgulha, porque eu acho que a gente tem que mostrar quem a gente é mesmo na hora do tranco. Mas eu procurei ter, e estou fazendo isso, tentando ter a minha rotina o mais próximo possível do que eu possa. Levantar cedo, ter horário correto para refeição, né? E a gente poder ter esse contato também aqui de alguma forma, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente realiza no dia a dia. Talvez para quem está em casa diariamente, todos os dias, não tenha sentido impacto. Eu vi muitas mães falando, agora estão vendo o que eu passo, que não é fácil, não sei o que estão reclamando. A gente não pode, gente, querer comparar rotinas muito diferentes. A mulher que está em casa, ela tem uma rotina exaustiva, eu sei disso, cuidando de filhos, de vida, de casa, mas aquela já é a rotina dela. Para nós que estamos todo dia fora de casa, o impacto invariavelmente será maior, né? Então, temos que ter discernimento e principalmente Opa, voltou? Saiu um pouquinho a conexão, não sei se voltou, gente. Tá todo mundo ok aí? Deu uma desconectada. Vocês dão um oizinho pra mim? Voltou? Obrigada, gente. Então, como eu tava falando, se a gente não conseguir manter o mínimo, gente, de organização dentro da nossa rotina, no dia a dia, a gente vai se perder. O cérebro, ele precisa de estímulo de organização, ele precisa ter uma segurança. A rotina, de alguma forma, ela dá um parâmetro para a nossa vida para termos segurança emocional. Vou dar um exemplo, uma criança pequena, obrigada por avisarem que voltou, tá? Uma criança pequena, ela tem uma angústia muito grande quando ela começa a ir para a escolinha. Muitas vezes não é nem porque ela está indo para a escolinha e terá que ficar longe da mãe, longe do pai ou dos irmãos. Muitas vezes a maior angústia dela é ter certeza que a mãe vai buscar no final do dia, ou que o pai vai buscá-la no final do dia, ou que o cuidador irá buscá-la no final do dia. Ou seja, na medida que ela vai integrando essa rotina, que ela vai tendo a segurança dessa rotina, ela vai passando a ter uma segurança interna. Então a rotina, de alguma forma, ela não deixa a gente solto. É como se o nosso cérebro compreendesse as nossas emoções também, que nós estamos no comando, que não está tudo solto, sem qualquer tipo de zelo, de cuidado, né? Por isso que as férias são muito boas quando são merecidas, o final de semana é muito bom quando a gente o merece, mas quando todo dia vira domingo, fica complicado para o psiquismo entender o estímulo bom. Então esse negócio de ficar com pijama o dia inteiro, se eu trocar por outro pijama à noite, tem gente que nem isso, não é bom. Levanta, faz o seu cotidiano normal, que você costuma fazer barba de manhã, o homem, a mulher tomar um banho, o homem também, toma seu café da manhã, tem esses horários de almoço, tá, gente? Isso é uma coisa muito legal.
A outra coisa que eu gostaria de falar é que nós, seres humanos, somos pessoas que precisam ter um sentido para as nossas vidas. E às vezes dentro de casa a gente parece que se perde um pouco com isso. Então talvez o grande sentido nesse momento maior de todos não é à toa que o mundo parou. Seja você olhar para você mesmo e pensar o que eu quero aprender sobre mim mesmo nesse processo. O que eu quero entender que é importante para mim. E o que eu posso contribuir para as pessoas que moram comigo, ou se eu moro sozinho, o que eu posso fazer. Aqui no meu condomínio eu vou dar um exemplo. Nós dispensamos as zeladoras, porque óbvio que a gente não quer que elas fiquem vindo de ônibus, a gente quer que elas fiquem em casa, como todo mundo deve estar fazendo nesse momento. E a gente dispensou elas. Então, o que eu digo para vocês? Eu sugeri aos meus moradores do mesmo andar para nós realizarmos um revezamento da limpeza do corredor, ao invés da gente ficar esperando que as coisas caiam do céu. Higiene é importante, lavar a mão é importante, manter a casa é importante, manter o prédio é importante. Então a gente une forças, a gente dá um sentido. E é muito interessante porque eu senti uma união muito grande do pessoal aqui do prédio, né? Essa coisa que eu acho que já tem muita gente fazendo e que eu sugiro a vocês que façam, trazer para os vizinhos mais idosos, para as pessoas da família, se possível, coisas da farmácia, coisas do mercado, a gente tem uma rede de apoio. Por quê, gente? Porque quando a gente está isolado, nós estamos perdendo uma coisa importante que nos dá um vazio emocional. Somos seres humanos que precisamos ter o sentimento de pertencimento. Isso é muito importante. Quando nós cuidamos de alguém e quando alguém cuida de nós estamos nutrindo esse sentimento de pertencimento, que é justamente o que a gente perdeu ficando em casa. Por que a gente perdeu? Porque a gente sente que a gente pertence ao nosso local de trabalho, porque a gente sente que a gente pertence à nossa rotina. E isso hoje nos foi tirado de alguma forma. A gente não vai ver o colega do trabalho, o ambiente do trabalho, a gente não vai estar com aquele sentimento de pertencimento do grupo, do pertencimento da equipe de exercício físico, ou naquela hora que você está descendo com o seu petzinho ali, bate um papo com o vizinho, porque todo mundo está tendo que descer alternado. E eu vou falar para vocês, no banco a super poderosa aqui, o dia que eu peguei as plantinhas do meu consultório, que eu desci com elas, levei uma caixa para trazer elas para minha casa, para elas virem, né, para poder cuidar delas aqui, que eu olhei para o meu consultório vazio aqui, eu fechei a porta, gente, me deu uma crise de choro tão grande, me deu uma tristeza tão grande, de eu pensar para quando será que eu vou pisar aqui de novo, quando será que eu vou estar aqui com os meus pacientes que eu amo, que eu adoro trabalhar, que aquilo me dá um sentido, me dá uma identidade. Então ali eu percebi que eu teria que encontrar um pertencimento em algum outro espaço. E felizmente hoje nós temos esse pertencimento virtual, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então pertença a uma causa nesse momento, veja de que maneira você pode ser útil. Não fique com a sua vida em vão. A gente tem condições de estar fazendo algo pelo outro, ter um sentido. Em campos de concentração, quando a gente vai estudar, como muitos prisioneiros de campo de concentração conseguiram transpor aquela fase horrorosa que eles viveram, todos falaram nisso, que tinha um sentimento de pertencimento. Eu voltarei para a minha vida, ali dentro, né, para o futuro, que é o que a gente tem que ter de perspectiva, ou eu estou nesse momento agora, sendo útil, mesmo aqui dentro do meu campo de concentração, tentando estimular alguém a fazer alguma coisa, a poder conseguir dar sentido para a vida de alguém. Eu sei, gente, que todo mundo está passando dificuldade, inclusive financeira. Eu sou autônoma, tem muita gente que é autônoma, a palavra da ordem é negociar. A gente tem que negociar, não é fácil, né? Mas, acima de tudo, existe um sentimento também da gente ser um suporte para os outros. Não é porque a gente às vezes está passando uma dificuldade que a gente esquece dos outros, né? Então, a gente tem que entender que a gente pode ter outras formas. Por exemplo, ver a necessidade da nossa diarista, que também, coitada, não vai estar recebendo 100%, né? Às vezes a gente não tem uma condição de pagar a totalidade do que ela trabalhava na nossa casa. Mas a gente pode negociar com ela um valor para a gente não deixar essa pessoa descoberta.
os prestadores de serviços que a gente tenha condição de bancar alguma coisa. Ligar para alguém, os nossos idosos estão sozinhos, isso aqui a gente pode fazer pelos nossos idosos, FaceTime, né? Então você pode falar com eles, eles muitas vezes não querem ouvir coisas, conselhos, eles querem falar, eles vão repetir, mas alguém tem que suportar a angústia deles, eles estão sozinhos. Estar em casa é difícil, de que pesar a barra, confie em alguém também que você possa se abrir. Tá em casa, gente, travou? Voltou? Ai, tomara que não trave, não sei porque que a internet tá tão complicada, né? Mas vamos lá. Então, meus queridos, a gente tem que começar a ter um sentido disso. Ah, você fez um pão em casa, faça 2, deixa um pouquinho, né, um pão na porta do vizinho, sei lá. A gente tem que encontrar formas de sermos úteis, tá? Essas eram as premissas básicas, assim, que eu queria começar com vocês. Eu acho que essas foram as perguntas que eu mais recebi de antemão. Deixa eu ver aqui. Tá? E uma outra coisa é muito cuidado com fake news, cuidado com o que você passa para os outros. Acho que a gente está falando muito nisso, mas a gente não pode esquecer que a gente contamina os outros negativamente, já tem muito peso aí. E sermos as pessoas replicadoras de mais peso nos ombros para os outros, gente, só vai piorar, né? Muita gente falando aqui que também é autônomo, que tá complicado, né? Olha, pessoal falando que já é voluntário há anos, falando empatia, falando que travou, falando que voltou. Vamos às perguntas aí, ver o que eu posso ajudar vocês nessa noite. Vamos lá. Muita gente falando das suas experiências, que joia, pessoal, tá todo mundo já ajudando aí pelo jeito, vizinho, parceiro, gente que tá em casa. Então, e como fazer isso quando você tá querendo matar a pessoa que está na sua casa ao lado? Então, existe uma coisa que é o revezamento. A gente tem que entender que, por exemplo, muitas vezes uma pessoa que tá irritada na casa, que tá com raiva, que tá grosseira, né? Depois que ela falou, que ela, né, aquelas coisas que talvez você até desconheceu da pessoa porque não é o normal dela, chama ela ali num canto e leva um papo reto. Olha, eu sei que tá todo mundo nervoso, eu sei que tá todo mundo angustiado, mas se a gente começar a se agredir, daqui a pouco a casa não vai ter mais somente o coronavírus, né? A gente vai ter um problema talvez até maior. O coronavírus vem, o coronavírus infectou, o coronavírus passou, lembrem disso, mas quem fica são as pessoas. Então, se a gente não tiver essa consciência de que talvez a maior pandemia de todas sejam relações desgastadas, relações desrespeitosas e falta de afetividade, todo mundo daqui pra frente pode sair disso vivo. Eu não digo que ninguém, eu acredito que ninguém vai ser igual, porque isso aí é traumatizante para a população mundial, mas a gente vai sair com relações esvaziadas, porque claro que não é fácil para ninguém. Então, alterna, gente, terão momentos em que a gente vai ter uma dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções, vai ter dia que você chora, vai ter dia que você volta a ter esperança, vai ter dia que você oscila de manhã tá de um jeito, de tarde tá de outro, o seu parceiro e parceira também. Então, vale muito a gente entender que às vezes quando o outro tá num tranco bravo, a gente recua para poder merecer isso na hora que a gente precisa também, né? Como que podemos curar a angústia? Eu acho que isso é assim, uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender. A gente consegue ajudar alguém a curar a angústia no cuidado com o outro. O cuidado, ele é oferta, ele é entregar, ele é sair do eu e ir para o outro. E esse cuidado com o outro, ele consegue fazer com que o outro comece a segurar um pouco da raiva, né? Que ele pense para falar. Porque a raiva, a gente não pode esquecer uma coisa. A raiva, a irritação, elas são sintomas de uma coisa chamada medo. Muita gente não para pensar nisso, mas é muito comum as pessoas estarem raivosas em momento em que elas estão com medo. Então, às vezes, o parceiro ou a parceira estão falando alguma coisa desagradável, ou você está numa conversa assim com o namorado, com a namorada à distância, e o outro diz, olha, eu quero me isolar de você, você está me sufocando, eu não estou dando conta disso, ou uma grosseria de alguma ordem.
pode saber que essa pessoa tá com medo. Porque não tem como a gente passar por um caos desse e não sentir medo. Medo de perder pessoas que a gente ama, medo do que vem pela frente, medo de a gente não ser tão forte quanto a gente imagina, né? Medo que isso demore para ir embora. Então, gente, olha, uma coisa para vocês. O mundo já enfrentou 2 grandes guerras. A gente já teve vários tipos de situações dificílimas. E a gente se reergueu. A gente se reergueu. Teve choro, teve sofrimento, teve, mas vamos trabalhar uma coisa importante que é a nossa humildade. A gente não está acima e nem abaixo de ninguém. A gente não está isento de sofrimento, mas a gente também não está isento de ter capacidade de se reconstruir nisso. Vai ter dor? Vai, mas vai passar. E vai passar melhor se a gente não esquecer a importância do nosso papel. Vai passar melhor se a gente não roubar a esperança dos outros mandando fake news. Vai passar melhor se a gente não se destruir com palavras rudes dentro de casa. Vai passar melhor se a gente conseguir olhar para a necessidade do outro e ser mão que estende. Vai passar melhor se a gente conseguir ser rede de apoio. E vai passar melhor se no final de tudo isso, no momento que a gente sair pela porta da frente de casa de novo, a gente poder olhar para trás e pensar, eu dei o meu melhor. Porque na hora que a dificuldade chega, na hora que a dificuldade bate na porta, na hora que o problema entra na casa da gente, que a gente mostra quem a gente é. Quando tá tudo fácil, quando tá tudo bem, aí é fácil para todo mundo. É na hora que o tranco aperta, na hora que a coisa fica difícil, que a gente mostra a que veio na vida. Tá? Então a gente tem que pensar que nós temos bombeiros, nós temos policiais na rua, nós temos força militar, temos exército, temos pessoal da saúde, temos os nossos garis, o pessoal que trabalha para recolher o nosso lixo todo dia, uns abençoados que estão aí fazendo tanta coisa pela gente, dando a cara a tapa. Os nossos comunicadores que trazem a notícia para dentro de casa, temos tantas pessoas, e me desculpe se eu esqueci mais alguém, porque todos têm a sua importância, mas essas pessoas estão aí. E nós temos que ser um pouco bombeiro dentro de casa, apagando incêndio. A gente tem que cuidar do outro, sendo um pouco psicólogo, sendo médico. A gente tem que limpar as nossas coisas também, né? Recolher o nosso lixo, organizar a nossa casa. Nós temos que ser esses guerreiros, alguns dentro e fora de casa e alguns dentro de casa. Não é fácil, gente. Ninguém falou que seria fácil. Mas vai ser bem pior se a gente começar a acreditar que isso aqui é o maior problema que a gente tem para enfrentar de todos. Volto a dizer, o maior problema é a gente sair íntegro disso tudo, é a gente conseguir entender que a gente está fazendo o melhor. Né? Vamos lá, gente. Vamos ver o que tem agora. Vamos responder umas perguntinhas, porque eu também não quero estender, que eu sei que também muita gente janta essa hora, né? Pergunta da Paty: como manter sua individualidade nesse isolamento? Vim para cuidar dos meus pais idosos, está complicado ter uns momentos de solitude. Gosto de ter momentos meus em meu dia para ficar em silêncio, está difícil. Olha, gente, realmente é complicado, mas lembre-se, existe um momento que até os mais velhos vão precisar de limite. Eles são os queridos, são os fofos, a gente ama os nossos pais e que bom que eles têm uma pessoa maravilhosa. Mas agora eu vou fechar a porta, agora eu preciso do meu momento, eu tô aqui com vocês, mas eu preciso dessa hora. É importante, isso vale para marido, vale para esposa, vale para filho, que for maior, eu sei que os pequenos não tem como, e revezamento de casais para cuidar de criança pequena, né? Para quem tá sozinho cuidando de pai ou de filho, eu sei que é mais difícil, mas os adultos pais, você pode sim. E não é nenhum crime você querer seu tempo, seu espaço, seu fôlego para pensar e ficar com você mesmo. Esse é sinal de maturidade. E para a gente ter relacionamento bom, a gente tem que manter a nossa sanidade. A nossa sanidade passa por um momento da gente dar um basta, muitas vezes o tempo todo no convívio, e ficar sozinho. Tá bom? A Jô tá dizendo: temos visitado amigos na Europa diariamente, o jeito de dar carinho. Ai, com certeza, esse pessoal que tá lá, gente, olha, pude perceber, pessoal da saúde, assim, a gente vai ter que dar muito suporte. Eles estão, assim, devastados, quebrados, arrebentados emocionalmente, porque é muito difícil o que eles estão enfrentando. E a gente aqui pode fazer isso também, né? Ai, que bom ouvir isso. Muita gente está emocionado, que legal. Obrigada por essa energia que vocês estão mandando aí pra mim, tá?
Vamos ver o que mais que tá chegando aí. Tá, a Fran tá falando, não existe conversa, empatia, momento de reflexão, cuidados, afetos, se colocar no lugar do outro, sem dúvida alguma. Eu acho que tem muita empatia, eu tenho visto muita coisa boa, acho que a gente tá num momento bem difícil, em muitos níveis, tem muita gente egoísta, mas, gente, tem muita gente boa aí no mundo, viu? Muita gente se doando, né? A minha mãe tá com medo, sabe, porque ela é autônoma. Eu sei isso, mas pense já em plano B, como que dá de repente para contar com alguém, se tem alguém da família que possa dar um suporte, ou de que maneira que vocês de repente possam estar pensando em algum tipo de trabalho alternativo, né? Eu acho que esse momento agora, até pra gente poder pensar em trabalho alternativo, a gente vai ter que tentar ficar um pouquinho tranquilo, trocar ideias com quem está fazendo trabalhos outros para ver como que a gente subsiste e volta a falar. Todo mundo tentar ser força para todo mundo e dar suporte para todo mundo, porque se a gente não fizer isso, não é só uma questão da economia, mas é uma questão desse momento difícil, né? Tem muita gente com dificuldade para comprar comida, então a gente tem que estar, de fato, nessas redes de apoio. E tem muitas por aí, viu, gente? É só querer. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí ele falando, não matar, parceiro. Então, você pode ter sentimentos de ódio, tá? Você não tem que ser santo ou santa. Você pode ter um momento assim, Lembra do Sr. e Sra. Smith, gente, com o Brad Pitt e Angelina Jolie, que eles estavam uma hora no divã lá com o terapeuta de casal? O que você sente por ela? E tem uma expressão dele muito curiosa que fica... Faz parte. A gente não tem como estar o dia inteiro com o mesmo humor. Isso aqui não é a Alice no País das Maravilhas, tudo bonitinho, né? É vida real. E vida real tem chatice, tem mau humor, tem estresse, tem medo, tem insegurança com o que está por vir. Tudo isso tá no pacote. Mas é muito legal quando a gente entende que esse pacote, apesar de todas as adversidades, tá ali, né? Porque deve também, é muito bom. Próxima semana, quem tá falando é a Fernanda, tá falando que na próxima semana começará o rodízio no hospital que trabalho. Agora eu já estou imaginando o que farei em casa nesses dias, como eu poderia planejar o meu dia. Olha, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês, tá explodindo o curso de tudo que é lado, né? Então, também não fiquem com esse estresse absurdo. Parece que todo mundo tem que fazer curso de tudo. Olha, faça cursos que vão agregar pra você. Então, Fernanda, a minha ideia, eu pelo menos fiz uma gradezinha pra mim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, pra ver de que forma que eu vou distribuir o meu trabalho, como que eu vou distribuir minhas atividades, como eu vou distribuir o tempo pra mim, pra eu poder praticar meu yoga. O yoga pra mim é equilíbrio, mas eu tô sentindo falta de atividade física mais pesada, né? Correr na rua, tênis, porque é uma coisa que a gente consegue jogar estresse, porque nós da saúde mental a gente demanda, passa horas sentado o dia todo, se não tiver isso é pesado, mas agora eu vou ter que me organizar de um outro jeito, então a gente vai ter que arranjar uma maneira. Então faça um cronograma e procure seguir. Você vai ver que o tempo, ele é curioso, assim, a gente começa a ver que por mais que a gente esteja fechado em casa, a gente continua sendo livre para fazer muitas escolhas, e o uso do tempo é uma delas. Como fica o nosso psicológico depois de tudo isso? A Nani está me perguntando. Olha, a gente não tem como saber exatamente, mas o que nós temos trocado, e eu tenho trocado com alguns amigos de fora do país, é que a gente terá, sem dúvida alguma, muitos problemas psicológicos pesados, né? Transtorno pós-traumático, com certeza, especialmente para áreas de frente, será uma realidade. A gente vai ter que estar aí, nós, a área da saúde mental, muito preparados para isso, e os familiares também. Então, o que acontece? A gente acaba tendo que, ao invés de ficar pensando no depois, eu vou sugerir que tal de pensar no agora. O depois a gente não tem como prever, a gente tem uma ideia do que irá acontecer. Mas o depois, gente, ninguém nunca enfrentou uma pandemia dessa. Qualquer tipo de especulação nesse momento é uma irresponsabilidade. O que a gente tem que lidar agora, até para vocês, eu e todo mundo não ficarmos mais ansiosos, é com esse momento atual. Tá? A Pan tá perguntando dicas de livros sobre ansiedade. Posso passar sim, eu vou olhar para vocês alguns livros gostosos e que possam ajudar, tá? Ou quem sabe produzir algum conteúdo escrito, ou quem sabe até uma outra live sobre ansiedade. Vamos lá ver o que mais tem de pergunta aqui.
tem que haver diálogo. Nós aqui em casa brincamos, fazendo churrasco em plena quinta-feira. Sem dúvida, né? É gostoso. É lógico que a gente não vai ter muitas vezes com quem conversar. Tem muita gente morando sozinha. Eu tô vendo, por exemplo, uma coisa doida, né? Esses dias eu tava pensando como será o Dia das Mães. Que tá aí, né? Já vai ter Páscoa, vai ter Dia das Mães. E a gente não tem uma perspectiva. Então, o que eu parei pra pensar? Dia das Mães é todo dia. Eu vou paparicar bem a minha. Vou paparicar bem o meu pai. Vou paparicar bem as pessoas que eu amo. Porque eu vejo que é isso que a gente pode dar, né? Tá ligando para os pacientes, perguntando como é que eles estão, dando suporte, que é o que a gente tem de momento, não é mesmo? Muita gente passando aniversário sozinha. Esses dias ainda eu estava conversando com a paciente, ela fez aniversário, a família fez um bolinho, acendeu velhinha, cantaram parabéns. É muito triste, mas também é muito lindo, gente. Também é um gesto de amor. A gente é triste não poder estar se abraçando, mas a gente está conectado, isso já vale. Olha, a Lúcia está falando, estou fazendo meditação com minha filha uma vez por dia, aplicativo Medite-se, é muito bom. Que legal, dica super joia, acho que é isso que a gente também pode falar, né? Trocando coisas que sejam boas pra gente, que é uma maneira bacana. Ah, minha mãe tá aqui me vendo. Mãe, te amo. Obrigada por tudo. Ah, que legal. A gente é fruto disso, né, gente? Que bacana quando os pais estão dando suporte pra gente de longe também. Depois eu te ligo depois da live. O Rafa tá falando medo sempre. Rafa, medo, meu querido, não é problema, tá? Medo é sinal de maturidade. Se eu atravessar a rua sem olhar, é porque meu medo não fez a parte dele. A gente tem que ter medo sim, medo de pegar coronavírus. Por quê? Porque daí a gente não fica andando na rua e cuida do outro e cuida da gente. Lavar as mãos, fazer o que a gente pode. Mas o que o medo não pode é nos paralisar. Ele tem que ser um impulso de autocuidado e de cuidado com o outro, tá? Para isso existem as pessoas para te dar suporte, para você aliviar a tua angústia. E você tem que procurar por elas. Elas estão em todos os lugares, eu tenho certeza, cuidando de você. Você não tá sozinho. Essa live gravar... Pois é, gente, olha, se alguém puder me ajudar, pra gravar a live eu sempre me embanando. Eu tenho que fazer encerrar, eu tava vendo, e depois tem que aparecer uma flechinha, né? Que eu quero depois disponibilizar. Vamos lá. A Fer tá perguntando, fico imaginando como encontrar a solitude nesses momentos de isolamento, ainda mais quando você não pode estar com quem você ama. A gente talvez, a gente vai ter altos e baixos, gente. Eu não quero vender coisas lindas pra vocês o tempo todo, mas o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte: tá com vontade de chorar? Chora mesmo, mas chora até esvaziar. Porque depois vai dar aquele relaxamento, você vai ter uma sensação de limpei a casa emocional, sabe? Eu vejo assim, quer descer no seu condomínio meia hora, se puder, no cantinho, abraça a árvore e grita, tô nem aí, tem que pôr pra fora, que não dá pra ficar guardando, né? A gente não tem uma condição emocional de dar conta disso, porque nós nunca vivemos isso sozinhos assim, de estar o tempo todo bem. E isso não é uma obrigação. Se eu tiver que estar o tempo todo bem, eu estou representando um papel, não estou em contato comigo. E não estar em contato com as nossas emoções nesse momento é muito complicado. Então, a gente vai oscilar e vai fazer parte do processo, tá? Vamos lá. O Rafa tá falando que o medo acessa a nossa irracionalidade. Estamos todos sofrendo. É bom voltar atrás e pensar em tudo. É verdade. Mas às vezes eu agora vou dar uma viajada bonita agora aqui, indo além, muito além de tudo aquilo que a gente estuda na psicologia, na psicanálise, no comportamento, indo para uma ordem mais transcendental, daquilo que a gente não dá conta, daquilo que a gente não sabe a motivação. Será que esse sofrimento todo, ele de alguma forma não vai fazer a gente olhar para o nosso mundo diferente, para o nosso planeta, para as pessoas no nosso entorno? Será que sem todas as distrações que a gente tem no dia a dia de consumo, de competitividade, de achar que sempre a gente tem que ter mais, fazer mais, achar lindo falar que a agenda está sempre lotada, que a gente está sempre correndo, será que isso tudo realmente estava fazendo sentido para nós? Eu não quero ser piegas, não é isso, gente.
Mas o fato é que de todo o sofrimento, se a gente tiver inteligência emocional para perceber, certamente virá alguma coisa aí mais profunda para nós, né? Nós nunca mais seremos as mesmas pessoas depois desse caos aí. Alguns mostrarão o seu pior lado, infelizmente, né? A gente pode ver muita gente egoísta, a gente pode ver pessoas violentas, a gente pode ver de tudo, mas vai ter muita gente que vai descobrir o seu melhor lado também, inclusive consigo mesmo. E talvez depois que o ritmo volte ao normal, a gente perceba que essa pausa vai ressignificar o nosso tempo, a nossa pausa vai ressignificar a nossa forma de lidar com nós mesmos, talvez com a nossa espiritualidade, que é um pilar super importante, cada um de acordo com a sua crença. Mas se a gente for, realmente, nós tivermos uma alma em conexão com a nossa emoção, terá fertilidade nesse processo, a gente não vai ser estéril dele. Isso vocês podem ter certeza. Nenhuma doença que nos visita, nenhum sofrimento que nos visita, e pensando numa forma exponencial no coletivo, nós estamos sendo visitados por um sofrimento coletivo, tem que ter algo maior aí pra gente pensar, né, gente? A gente tem que parar e refletir. Qual é o seu papel nisso tudo? Qual é o meu papel nisso tudo e o que a gente pode ofertar, né? Vamos lá ver o que tem aqui. Bom, gente, deixa eu ver, nós já estamos aí com 45 minutos quase de live, não quero que fique muito desconfortável para vocês muito tempo. Deixa de pedir dicas para quem mora sozinho. Volto a falar, você procurar ter uma rotina de vida, você ver de que formas que você possa ser útil para os outros, você fazer brindes em grupo mesmo que à distância. Eu penso que todo mundo junto, separado, sozinho, morando em família, eu diria, descolhe do seu umbigo. Descolhe de si próprio só. Veja de que forma que você pode ser útil 1 ou 2 horas do dia. Cuidado com o que você lê, cuidado com o jornal. Eu diria que tem algumas dicas que são importantes, assim, a gente poder, por exemplo, escolher horas do dia para ver certas matérias, para a gente não ficar se nutrindo o dia inteiro de certas matérias. Ter literatura construtiva, ver séries legais, ter nutrição intelectual e emocional de outras fontes, filmes, né? Pessoas que você saiba que possam ofertar para você coisas que vão adubar esse momento da sua vida, para você não passar assim como quem só passou por uma ventania. Então a gente tem essa coisa do propósito que eu falei para vocês, né? Se olhar um pouquinho, gente, silenciar, tá bom? Espero ter colaborado, espero que tenha sido bacana para vocês, espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, né? E quem sabe vocês venham me mandando aí assuntos, temas, pra gente poder trabalhando uma vez por semana, agora que eu tô em casa. Eu julgo que a gente possa ter esse tempo. Mas, principalmente, a gente também tem que não perder o humor, né? Eu tô tentando todo dia pôr alguma coisa engraçada pra vocês poderem dormir de uma forma relaxada. E é meu jeitinho aí de dar um pitaquinho aí pra vocês poderem sorrir, né? Eu acho que isso é muito gratificante. O Doug tá falando, momentos que mais fortalecem são estes. Temos que encarar. Geralmente abrimos a porta e fingimos e continuamos fracos. Momento de enfrentarmos um pouco mais de nós e descobrimos no outro alguém que vemos. Eu acho que é isso. Doug, a gente tem que parar de fingir. Eu acho que esse momento é um momento que não cabe fingimento. Tô bem o dia inteiro. Não tô. Eu sou uma que o dia que eu tô a fim de chorar, eu choro mesmo. Choro, gente, lava a alma. Depois eu medito, depois eu me conecto e depois eu penso, ok, a casa foi limpa, agora é o momento de eu reorganizar ela. Porque se a gente não se trabalhar, eu tenho o meu processo de autoconhecimento, a hora que eu tô triste eu choro. Isso não é fraqueza. Ser vulnerável não é ser fraco. Ser vulnerável é se conhecer, se disponibilizar para se conhecer e também dar esse espaço para o outro nos conhecer e o outro nos entregar a vulnerabilidade dele, a confiança. Tá bom? É tudo muito novo, Dani, isso mesmo. Fiquem bem, meus amores. Reze para que eu consiga salvar essa live. Né?
Semana que vem, se vocês toparem, a gente pode repetir com outros assuntos, outros temas, para sermos essa rede de apoio uns para os outros. Agradeço muito se vocês puderem marcar os amigos de vocês no meu Instagram. Por quê? Porque eu acho que se vocês puderem trazer pessoas para cá, eu também consigo cada vez mais entender que vocês estão compreendendo a importância do que eu quero entregar. Todos os dias eu vou colocar alguma coisa aqui, seja um texto, seja um vídeo, tá? E aí a gente vai fazendo as nossas lives. Agradeço sempre quem vocês indicam. O Rafa tá me dizendo, a live tem que escolher salvar. Ah, valeu, Rafa. O Rafa, inclusive, divulgou minha live. Obrigada, viu? Fico muito grata sempre que vocês chamam mais amigos para estar aqui comigo. Então, a gente vai vendo formas de eu poder ver que temas que vocês querem e a gente vai se ajudando. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia de todos. Espero que tenha, de alguma forma, contribuído para esse momento complexo. E tenho certeza que nós estaremos juntos aqui agora, semanalmente, falando de outros temas. Tá bom? Obrigada pela confiança, pelo tempo, pelo carinho, pelas palavras. Depois eu vou dar mais uma olhada aí com calma. Torço os dedos para eu saber encerrar e salvar esse negocinho aqui. Fiquem bem, meus queridos. Até o nosso próximo encontro ao vivo, em cores, com muita emoção. Tragam as suas verdades que eu trarei as minhas e juntos venceremos essa etapa em breve, tá bom? Fiquem bem.